Isso é uma ordem bíblica. Isso é uma ordem de Deus. Deus falou o seguinte, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? Se eu não me amo, eu não me respeito. Se eu não me amo, eu só enxergo meus defeitos, minhas falhas. E eu tenho uma mente que me ajuda a fazer isso, porque a nossa mente mente. Não espere que a sua mente vá apontar as suas qualidades, não. Isso, nós precisamos fazer isso como gestores e gestoras da nossa psique. A nossa mente, ela é bastante complexa, mas o ser humano tem uma facilidade para superdimensionar os erros e subdimensionar as qualidades. E aí nós podemos perceber que esse ministério das mulheres foi algo que Deus, ele deu para a igreja isso como um presente. Irmãs queridas, eu quero falar para vocês, vocês são o maior presente que Deus deu para a igreja. Muitos irmãos pensam, tem umas irmãs aí que é presente de grego, hein? Mas as irmãs são exatamente o que nós precisamos. Irmãs, você precisa valorizar a sua existência, valorizar a sua história. Eu quero começar dizendo para você que você não pode ser escrava da sua história. A sua história envolve, desde quando você nasceu, a sua adolescência, a sua fase de criança, na sua adolescência, na sua juventude, e hoje, muitas aqui são jovens já, algumas já mais maduras. Será que você hoje está no comando da sua vida ou você é apenas uma escrava da sua história? Você fica remoendo o seu passado, remoendo os seus fracassos, ou você é alguém que está como gestora para construir uma história de alguém que quer vencer? Deus abriu uma porta para nós maravilhosa, que é a palavra profética, que tem conectado. Eu gostei muito dessa que as irmãs, que foi colocado para o ministério das irmãs, conectadas. E essa conexão, ela é fundamental. Eu quero concluir depois, no final, com essa questão da conexão. Mas eu quero já adiantar algo. Que nós não podemos, de forma nenhuma, entrar na ansiedade em que esse mundo está hoje. Nós ainda estamos com uma situação que agrava ainda mais que a pandemia, o isolamento social, o rompimento brusco da nossa rotina gerou muita ansiedade. Muitas pessoas estão com crises de ansiedade. Mas 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridas irmãs, eu quero perguntar para você, mas eu quero falar de coração para coração. Você tem convicção de que Deus está cuidando de você? Porque ali quando Pedro escreve, é porque nós podemos ter essa situação. Nós somos seres humanos, não somos máquinas. Mas eu preciso entender que ali Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O versículo 8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Aí está o problema. Que a ansiedade me faz perder a sobriedade e a vigilância. A ansiedade me faz perder aquilo que é mais importante, que é a sobriedade, o discernimento. Eu estou vivendo com as preocupações. 1 Timóteo 6,7 fala que para o mundo nada trouxemos e dele nada podemos levar.
Nesse pequeno espaço de tempo entre nascer e morrer, eu luto por aquilo que não trouxe, por aquilo que não vou levar. O que eu faço, então? Eu esqueço daquilo que é mais importante, que é das pessoas que estão ao meu redor. Esqueço de amar a minha própria história. De perceber que tudo aquilo que eu passei, de acordo com Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas negativas que nós passamos na nossa vida não devem ser para nos jogar no chão, como diz o hino que a irmã cantou. Nós não podemos aceitar ficar no chão. Não significa que nós não podemos cair, que nós não podemos, às vezes, fracassar, mas nós não podemos aceitar o fracasso. O que nós precisamos fazer é ser intrépidas para construir uma história nova. Para levantar e continuar lutando, porque as vencedoras serão aquelas que estarão lutando, não são aquelas que já venceram. Não aquelas que concluíram a sua carreira, aquelas que estão ainda lutando. Não são aquelas que têm toda a fé objetiva dentro de si, mas são aquelas que ainda estão tendo bom depósito. Por isso, a ansiedade hoje tem roubado a paz de muitas pessoas. Mas muitas vezes nós permitimos que pessoas ao nosso redor também roubem a nossa paz. Nos preocupamos demais com aquilo que falam de nós, nos preocupamos demais com o que pensam sobre nós e nos condenamos muito. A mulher tem muito esse hábito de se condenar, de se julgar, olhar para o espelho e se achar feia. Por quê? Porque a autoestima está lá embaixo. Eu preciso olhar para mim, você precisa olhar para você, para o espelho, e falar que você é a coisa mais linda desse mundo. Sabe por quê? Porque você se parece com Deus. De fato, essa música que vocês escolheram é maravilhosa. Cada mulher é uma raridade. Realmente não existe nenhuma igual à outra. Todos nós somos únicos e ímpar na história, nessa passagem tão rápida aqui por essa terra. Por isso que nós não podemos aceitar ficar remoendo o passado, porque o ontem não volta mais. Você não pode fazer nada com o ontem e o amanhã não chega, sempre fica para o dia seguinte. E nós gastamos a nossa vida remoendo o que passou ou preocupados com o amanhã, deixamos de viver o presente, que é o presente, que é a vida, que é aquilo que Deus nos deu. Precisamos viver com maestria, com alegria, com simplicidade. O Miguel falou uma frase uma vez, numa reunião de casais recente, que rico não é o que tem muito, rico é o que precisa de pouco. Queridas irmãs, nós precisamos de muito pouco para ser feliz. Quando nós encontramos a verdadeira realidade da nossa existência e percebermos o valor que o homem, Jesus, que é Deus, deu para cada um de nós, tudo se torna pequeno. Tudo perde, na verdade, o seu valor. Não existe nada além, em todo o universo, esse amor que se derramou para mudar a nossa história. Mas eu quero perguntar para você, a sua história tem sido mudada ou você tem sido escrava de um sistema? Ou você tem sido escrava dos seus próprios pensamentos que te acusam, que te condenam, que falam tantas coisas que você não é e você aceita? Então, eu quero falar para você sobre Hebreus 8:12, que diz assim: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se ele se esquece, por que nós lembramos? Quem que quer lembrar os nossos erros e fracassos? A nossa mente. Que mente que engana. E quando a mente domina a pessoa, ela descontrola a vontade e a emoção da pessoa. Por isso que em Romanos 12,
Versículo 1 fala que nós temos que colocar o nosso corpo sobre o altar. O versículo 11 fala que nós temos que ser fervorosos no espírito, né? O Edras compartilhou isso na sexta-feira. Mas é impossível colocar o nosso corpo sobre o altar e ser fervorosa no espírito se a nossa mente não estiver pensando nisso. Por isso, ali em Romanos 12:2, fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridas irmãs, nós temos o potencial para fazer uma revolução na nossa vida. Não podemos aceitar ficar ruminando as coisas do nosso passado, até mesmo as coisas que ocorreram por esses dias. Muitas vezes nós não temos atenção devida dos maridos. Às vezes o marido está preocupado com tantas coisas que não deveria ser o normal. O normal deveria ser o primeiro lugar que na nossa atenção tem que estar é na nossa casa, para depois nós cuidarmos daquilo que não é da nossa casa. Às vezes eu sinto que a mulher é muito sensível, e essa sensibilidade falta nas pessoas, nos homens, de com pouquíssimos elogios, a mulher fica super feliz. Então, irmãs, eu quero falar para vocês que em todos os eventos mais importantes, a mulher estava. No nascimento de Jesus, a mulher participou. O homem não, mas a mulher participou. Na crucificação do Senhor, quem estava ao pé da cruz? João, porque ele viu o sangue e a água, mas fala de várias mulheres que estavam ao pé da cruz. Na ressurreição, Pedro, Tiago e João, eles foram até lá. Só que Pedro foi para casa. Tiago e João voltou. Os dois do caminho de Emaús, também vindo aquilo lá, foram embora. Mas a mulher não. A mulher, Maria Madalena, estava lá. E ela foi a primeira que viu o Senhor na ressurreição. Queridas irmãs, você tem visto o Senhor ressurreto na sua vida, na sua casa? Você precisa trazer essa ressurreição para você. Você precisa ressuscitar de tantas coisas que te oprime, que te massacra, que te machuca. Até mesmo, às vezes, o relacionamento familiar acontece isso. Entre nós na igreja, a igreja é composta por ser humano. Mas nós precisamos entender que nós estamos num processo de mudança constante. E tudo que a mulher coloca a mão é diferente do que os homens fazem. É muito diferente. Nós homens, às vezes, somos muito... opera as coisas. Mas a mulher, os detalhes que a mulher tem, é uma coisa fantástica, que isso é um dom só das irmãs. Então, nós precisamos entender. Quando a igreja em Filipos foi gerada, tinha algumas mulheres orando à beira do riacho. Olha que coisa maravilhosa, essa rede de cuidados, as irmãs estão fazendo isso. As irmãs estão fazendo leitura do alimento diário com várias irmãs juntas. Grupos e grupos de irmãs fazendo, cuidando. Agora, quem que cuida das irmãs? Então, essa palavra de hoje, eu quero que seja uma palavra de cuidado para com vocês. Por isso que eu fiz a pergunta no começo. Você se sente uma raridade? Ou você se sente um problema? Nós somos o que nós pensamos. Por isso, nós precisamos pensar e não dar crédito para a nossa mente, que engana, que sempre quer mostrar aquilo que nós falhamos. Todos nós falhamos. A Bíblia é clara. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo descendente de Adão precisa ser redimido. Mas as irmãs, elas têm algo muito grande.
Eu quero ajudar vocês, irmãs. Você só pode sair ferido de uma situação se você permitir. Ninguém pode roubar a tua paz. Quanto vale a sua paz? Mas às vezes você perde a sua paz por uma palavra falada por outra pessoa. Às vezes você perde a sua paz por uma coisa que até mesmo o seu marido falou. Ou os filhos. A nossa paz é muito cara. Nós precisamos valorizar a nossa paz. O nosso ambiente em que nós vivemos é um ambiente de tranquilidade. Não estou falando, irmão, se tem fartura, se não. Estou falando de ter tranquilidade, ter paz. E ele é o rei de Salém, o rei da paz. A paz só está onde Jesus está. Nós precisamos, então, dessa conexão. Se nós não estivermos conectados com ele, não tem como ter paz. Não fique remoendo aquilo que você ouviu há muito tempo e ficou guardando dentro de você. Guardar mágoa ou rancor é como você tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. Não. Não deixe a sua vida amargurada. Perdoe. Perdoar é sair da prisão. Perdoar é ficar livre. Perdoe você primeiro, porque você se condena muito. Você acha que... Quantos defeitos você olha e enxerga em você? Você sabe o que Deus enxerga quando olha para você? Ele só enxerga uma coisa: o sangue do Filho que foi derramado para te comprar. Que valor maravilhoso! Mas nós enxergamos tantas coisas, mas ele não enxerga nada. Tanto é que ele falou, Hebreus 8:12, seus pecados eu jamais me lembrarei. E nós, às vezes, fazemos os nossos argumentos ficarem mais fortes do que a própria palavra do Senhor. Nós damos crédito para os argumentos e esquecemos do que a palavra do Senhor nos diz. Então, eu quero falar para cada irmão que está em Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. A mulher, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida de um monte de coisas. Mas é um trabalho que nunca acaba. E muitas vezes ela não tem o valor devido. Então nós precisamos, eu preciso valorizar o meu trabalho, eu preciso valorizar o que eu faço. Por que eu tenho que fazer isso? Porque nós estamos vendo, Deus tem nos chamado para um mistério, que é o mistério da piedade, que é Deus manifestado na nossa carne. Não permita que ninguém tire a sua paz, que ninguém faça você manifestar aquilo que você não gostaria. Não entre nas falácias que produzem conflitos. Não. Tenha paz. Pergunte para você, Senhor, fale para você mesmo, Senhor, o que o Senhor faria numa situação dessa? Não dê respostas imediatas. Não fale, bateu, levou, não. Tenha calma. Pelas várias funções que a mulher tem, é muito fácil a mulher ficar mais ansiosa do que o homem. O homem às vezes fica e às vezes não deixa transparecer. Mas a mulher, ela tem 1001 coisas para fazer durante o dia. E ela vai e faz tudo. Só que às vezes ela esquece de uma coisa. Ela esquece de cuidar dela. Ela não cuida da sua autoestima. Então, nós precisamos entender que a vida passa muito rápido. E a volta do Senhor está aí às portas. O que nós vamos construir agora? Nós precisamos construir agora
o estado de vencedora. E a mulher foi prometido para ela que se ela cuidar bem da família, como mãe, função de mãe, queridas irmãs, não existe nada mais lindo depois do amor de Deus do que o amor de mãe. Eu sou pai, mas eu sei que o amor de mãe não tem nada comparado. Tanto é que Paulo fala nas cartas dele que ele sofria dores de parto como uma ama que acaricia, ou quando ele fala de acariciar, e também até ser Cristo formado em vós. Ele fala duas coisas que a mulher faz. Queridas irmãs, você precisa entender que a sua vida está na mão do Senhor. Marta e Maria é um ótimo exemplo para eu citar para vocês. Muitas vezes nós somos Marta. Fazemos e reclamamos daqueles que não fazem. Mas imagina a cena, Jesus chega na tua casa e você vai se preocupar com o quê? Maria se aquietou aos pés dele para ouvir o que ele tinha para falar, mas Marta agitou-se de um lado para o outro. E ainda chegou depois no Senhor, deu uma dura nele, falou, Senhor, você não se importa que minha irmã me deixa aqui sozinha fazer tudo? Aí o Senhor falou assim para ela, morta, quer dizer, Marta, mas é morta. Você anda inquieta de um lado e para o outro, sendo que pouco é necessário. Irmãs, gravem bem essa palavra. Pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte. O que eu quero dizer com isso? Que você deve se aquietar aos pés do teu Senhor e ter a convicção de que Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. Mateus 6, ali do 25 ao 34, ele fala várias vezes sobre a ansiedade e sobre coisas que são essenciais. Comer, beber e vestir. Mas ele fala o seguinte, ele deu exemplos mais simples possíveis dos pássaros e dos lírios do campo. O exemplo que ele usou ali é para que nós possamos entender que a vida é simples. Preste atenção, o povo judeu no deserto, o que eles comiam? O maná que caía do céu. A água que eles bebiam era a água que saía da rocha. E não podia guardar o pão para 2 dias, porque se guardasse o pão para 2 dias, dava problema. Mas na sexta-feira tinha ordem para colher para sexta e para sábado, porque o sábado era sagrado. Mas tinha alguns que não confiaram no Senhor. Pegou o pão para 2 dias, no outro dia estava cheio de bicho. Queridas irmãs, uma das coisas mais importantes hoje nesse ministério maravilhoso que é o de vocês, é aprender a confiar no Senhor. Saber que a nossa vida não está na mão de qualquer um, que a nossa vida está nas mãos dele e que ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. O que é buscar o reino em primeiro lugar? Não é buscar algo físico, não é buscar alguma coisa ou em algum lugar. Buscar o reino significa deixar ele ser o rei dentro de você. Isso é o reino. É um lugar onde ele é o Senhor. Quando a gente invoca Senhor Jesus, que nós estamos falando, nós estamos que ele é o Senhor e que nós somos servos. Mas nós invocamos e imediatamente assumimos o papel de Senhor. E às vezes deixamos ele de lado. Ó Senhor Jesus, precisamos ter muita simplicidade e humildade, porque é isso que agrada o coração do Senhor. Irmãs, o trabalho de vocês é tão essencial que eu posso ficar aqui a noite inteira que eu não vou conseguir expressar. O sentimento que Deus tem por vocês. Eu me converti há 40 anos atrás, vai fazer em maio.
na vida da igreja. Eu vi muitas fases na vida da igreja. Eu vivi a fase em que a mulher não tinha nenhuma função. Era simplesmente se submeter. Isso não funciona. A mulher, na verdade, ela sofria com isso. Tá certo? Mas nós temos que entender o seguinte. Nós precisamos entender o seguinte. Que tudo mudou. E Deus está restaurando todas as coisas e deu para as irmãs um ministério muito grande, que é estar junto com os irmãos cooperando para edificação, para cuidar, para restaurar todas as coisas. Lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, ele disse uma coisa muito forte. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe, né, uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher é auxiliadora, ela é idônea. Percebe, irmãs, como isso é importante? O papel de vocês, de idoneidade, um papel de estar à frente da obra, fazendo as coisas. Ó Senhor Jesus, que valor que vocês têm. O valor de vocês é imensurável. Por isso, quando eu vi, né, mulheres vivendo, né, os desafios, vencedoras de seus desafios, é o tema geral, né, do mês das palestras, e que mulheres lidando com as emoções do dia a dia. Nós estamos vivendo um período mais difícil da história, onde os valores foram jogados na lata do lixo, onde nossos filhos têm uma facilidade com a tecnologia que nós não tivemos lá atrás. E a tecnologia traz muitas coisas de ansiedade, de coisas negativas para dentro da nossa casa. Por isso que é importante os pais terem limite para com os filhos com relação à tecnologia. Nós mesmo como adultos, as mães, precisam ter tempo para conversar, para brincar com os filhos, para dialogar, marido e esposa, para quê? Para que nós não percamos nosso tempo com essas coisas que tem nas redes sociais. O que tem de bom nas redes sociais? Tem o Instituto Vida para Todos, excelente. Quantas irmãs que estão aí ouvindo agora que dificilmente ia para Sumaré, para a estância, para a conferência, mas agora Deus fez um milagre, Deus trouxe a estância para dentro da sua casa, tem conferência toda sexta e todo domingo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Irmãs, não é maravilhoso isso, irmãs? Olha o que está acontecendo. Isso é fantástico. E eu quero aqui lembrar que esse mistério da piedade, de manifestar Deus nas nossas atitudes, não é uma coisa que nós vamos conseguir sozinhos, não. Por exemplo, nós estamos a 1.000 e tantos quilômetros de distância, 3.000 quilômetros, acredito eu. O Adrianinho sabe muito bem essa distância aí. Eu não sei não, mas ele sabe. Mas nós estamos conversando agora como se estivéssemos na mesma sala. Nós estamos numa sala de reunião, ok? Mas, por que nós estamos conversando? Porque existe uma conexão. Perceba, a conexão transmite algo. Por essa conexão da internet, eu estou transmitindo algo para dentro de vocês e estou recebendo algo para dentro de mim. Por isso, eu quero chamar a atenção para vocês para João 15, para ver o que as irmãs hoje precisam compreender e viver, porque, irmãs, o trabalho de vocês, graças a Deus, Deus despertou as irmãs, porque se dependesse dos irmãos, o Senhor ia demorar 300 anos para voltar. O Senhor despertou os jovens, está despertando os jovens, as irmãs. Lógico que precisa da experiência dos irmãos, que já estão há mais tempo, mas a energia, as ideias,
a criatividade das irmãs, dos jovens, a força, o vigor. Mas eu tenho 61 anos, mas eu sinto no meu interior ainda um jovem. Quando eu estou falando das coisas do Senhor, no meu interior queima dentro de mim. Então eu quero mostrar João 15 para vocês de uma forma assim, nova. Por quê? Porque olha que é só do versículo 1 ao 5, eu vou concluir com esses versículos. Fala assim, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Presta atenção nisso. É possível um ramo estar ligado nele e não dar fruto? É possível. Por isso não podemos ter uma vida, achar que, estou vivendo a vida da igreja, tá bom. Não. Aquilo que falei em Mateus 7:21, Senhor, Senhor, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Irmãs, agora é o momento de nós nos prepararmos para o reino. E aqui está falando o seguinte, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. O ramo está nele, mas não dá fruto. Sabe por quê? Está vivendo uma vida religiosa, falta conexão. E ele fala que corta, mas olha que interessante. E todo que dá fruto, ele limpa, também é um corte. Para que produza mais fruto ainda. Agora eu quero perguntar, você consegue diferenciar o ramo da videira? Olha como Deus é maravilhoso. A palavra profética falou isso para nós esses dias. Entre a eternidade passada e a eternidade futura, Deus se limitou no espaço e no tempo, dentro do homem, e ainda deu livre-arbítrio para o homem. Agora, ele resolveu fazer, é isso que está falando aqui, ó. Ele deseja que nós possamos dar fruto, mas tem um segredo. O dar fruto não basta apenas estar, eu preciso estar conectada, eu preciso estar sugando, recebendo a seiva da vida, desfrutando desse meu Senhor, não permitindo que nada roube a minha paz, que nada me deixe ansiosa, porque nada vale a pena. E aqui fala no versículo 3, fala assim, veja, eu quero falar do segundo corte. O primeiro corte, o que é esse primeiro corte? O ramo que está nele não der fruto, ele corta, ou seja, não vai reinar. Mas o que dá fruto, ele corta para dar mais fruto ainda. E o corte também é uma poda. Quando ele vai podar, ele poda naquele gominho ali, ó. Quando ele corta aqui, sai outro broto, porque uma vez que o ramo deu um fruto, ele não vai dar fruto novamente, ele precisa ser podado para surgir novo ramo e produzir novo fruto. Ou seja, o fruto de ontem não serve para hoje. O que eu me conectei com ele ontem, eu preciso me conectar hoje. E aí fala assim, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Deus tem falado com as irmãs ou não tem? Tem falado. Através da palavra profética. As mulheres que estão, como é que fala, né? As mulheres as conectadas. Isso é maravilhoso. E aqui está falando assim, que vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso em Efésios 5:25, fala que ele se entregou para a igreja para apresentar a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo, sem defeito. E fala que ele está fazendo o quê? Pela lavagem da água, pela palavra. Ou seja, a palavra nos limpa, a palavra nos lava. E como que é essa palavra? É a mesma palavra que está na Bíblia há mais de 2000 anos. É a palavra que é viva, que é uma pessoa que pode me conectar com Ele. A palavra é o único meio da conexão. Lembra daquele caminho daquele que os irmãos fizeram? Os caminhãozinhos chegando, e entra pelo ouvido, e passa pela alma, e entra no espírito, depois do espírito se expande para a alma, até chegar no corpo. Isso é maravilhoso, isso é conexão. E aqui no versículo 3, no 4, fala assim,
Olha a importância disso, irmãs. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Significa o seguinte, ele não vai arrombar a sua porta. Se você não permanecer nele, ele não vai te forçar. Só que o reino está em jogo. Por isso que ele fala aqui, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que Deus fez aqui, meu Senhor, queridas irmãs? Olha o que Deus fez. Deus fez algo que nós jamais faríamos se nós fôssemos o agricultor. Ele precisa dos ramos para produzir fruto, com todo o poder que ele tem. Ele venceu a morte, ele venceu tudo, ele é o Criador, com a palavra ele criou tudo. Mas ele resolveu usar as mulheres para produzir frutos. Isso é maravilhoso. Como é que pode? Isso é inconcebível na nossa mente. Deus Todo-Poderoso se limitou nos seres humanos. Se limitou hoje, nessa palavra específica, nas irmãs. Esperando o quê? Que as irmãs permaneçam nele. Ele quer permanecer em mim. Olha, isso é importante. Não é ele que vai tentar a conexão, é nós que precisamos ter a conexão. Nós temos que tentar permanecer nele, porque quando eu permaneço nele, ele permanece em mim. E aí, como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Ele precisa dos ramos para produzir. Já pensou que é isso? Olha só, aí no 5 ele fala assim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada é zero à esquerda. Não tente, irmã, não tente ser boazinha. Você não vai conseguir. Não tente ser a melhor esposa, você não vai conseguir. Mas sabe o que você faz? Esteja conectada com essa videira verdadeira, que automaticamente, a hora que o seu marido chegar em casa e falar uma coisa para você que te fere, você não vai dar nem bola, você não vai nem se preocupar, porque você está cheio da seiva da vida. Quando você ouvir alguma irmã olhar para você conversando com outro, você não vai pensar, estão falando de mim, não. Você vai estar em paz com você mesmo. Irmã, tenha paz com você. Não deixa nada de fora roubar a paz que tem que estar dentro de você. Conectada, totalmente conectada, nada vai tirar a tua paz. Não significa que nós não ter problema para resolver. Sim, essa vida aqui é problema para resolver todos os dias. Graças a Deus, se não tivesse problema, nós não estaríamos aqui reunidos agora. Você pode pensar assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu ainda estaria aqui. Não, não pensa assim, não. Não pensa, não. Talvez se você tivesse, você não estaria. Ele é a videira e as irmãs são esses ramos. Sabe, irmãs, vocês, as irmãs, são as flores para enfeitar o jardim do Éden. Não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho... Eu tenho duas mulheres aqui, a minha filha e a minha esposa. São as duas mulheres que enfeitam o meu jardim. Então, você precisa se sentir que Deus colocou você no seu jardim. Foi para embelezar esse jardim. Mas lembre-se que essa beleza não vem com a maquiagem. Essa beleza não vem com cosméticos. Essa beleza vem com a conexão. Não estou falando que as irmãs não devem usar, tá? Eu acho que as irmãs devem ficar sempre arrumadas, sempre bonitas, sempre se cuidando da pele, tendo uma alimentação saudável, fazendo atividade física, tomando bastante água para não enrugar a pele e cuidar. Nós somos o templo do Espírito Santo, precisamos cuidar não para nós aparecermos para alguém,
mas para termos saúde para agradar o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Queridas irmãs, eu poderia ficar aqui a noite toda falando, mas não vou conseguir transmitir para vocês o que de fato vocês merecem, o que de fato vocês são. Eu acho que aquela música, a vontade que eu tive é de falar o seguinte, ó, vamos deixar essa irmã cantando aí, não vamos falar mais nada. O canto que ela fez falou tudo, e isso é maravilhoso demais. Amém? Jesus é o Senhor. Agora vamos ver com as irmãs aí para a gente responder umas perguntas, né? Jesus. Amém. Gostaria de pedir que a Maria Donizete, irmã Maria Donizete, fizesse a condução das perguntas para o irmão Marcelino, por favor, Donis. Amém. Amém. Tá bom. Algumas perguntas bem interessantes aqui, né? Muitas já foram contempladas na palavra dele, aí a gente vai passar mais rapidinho, né? Por que nossa mente trabalha de forma mais acelerada quando estamos tristes? Olha, na verdade, a tristeza é um sinal, é um sintoma depressivo, não significa que a pessoa tem depressão. Na verdade, a mente ela acelera por causa da ansiedade. O que é ansiedade? É o pensamento acelerado. Nem sempre a pessoa fica triste. Se você está triste e a sua mente fica mais acelerada, você precisa aprender a fazer respiração profunda, porque a respiração vai aquietar o seu pensamento. Quando você aquieta o seu pensamento, diminui a ansiedade. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca bem suave. Qual o segredo? Você vai jogar oxigênio para o seu cérebro. Imediatamente vai desacelerar o pensamento e vai tirar a ansiedade. Aí, se tiver tristeza ou se tiver eufórica, também vai trazer para o equilíbrio, que é o mais importante. A nossa mente ela trabalha sempre contra nós. Por isso que nós precisamos ser gestoras da nossa psique, da nossa alma, comandando o nosso pensamento. Isso chama-se domínio próprio. Amém. Quais ferramentas psicológicas podem ser usadas pela mulher moderna para equilibrar tantas funções no dia a dia? Essa é uma pergunta que tem 3 itens, a letra A, B e C. Eu vou ler todos, porque faz parte da mesma pergunta. Sim. O que fazer quando o sentimento de frustração vier com a impossibilidade dessa mulher, dos dias de hoje, conseguir cumprir todas as suas funções? A outra, como fazer quando o sentimento negativo chega sobre a sensação de incapacidade na educação dos filhos? Então, a gente vê que essa é uma mulher que está bem sobrecarregada, né? Sim. Olha, primeiro eu quero pedir para você desistir de querer cumprir todas as suas funções. Cuide de você. Você não vai deixar a sua casa, mas é isso que traz ansiedade. A culpa de querer cumprir tudo, de fazer tudo. E sempre vai vir a frustração. Porque é isso que está no começo, a frustração de tentar fazer tudo e não conseguir. Pare de se condenar, de se culpar. Se você tiver uma vida de conexão com Deus, você vai conseguir fazer as coisas que são necessárias. Tem pessoas que têm, por exemplo, problema de limpeza, que limpa e sempre está achando sujeira em casa. Tem pessoas que lavam a mão, não sei agora, porque ainda mais por causa dessa pandemia, muitos casos assim. Então nós precisamos ter um pensamento. Eu preciso viver, não só trabalhar. Eu tenho que cumprir as funções, nós temos que colocar o que é prioridade. Não faça uma agenda e encha uma agenda. Não, coloque 5 coisas que são prioridade. Você terminou aquelas 5,
aí você vai ver se você pode fazer outras. Porque a cobrança que a gente faz em cima do que nós temos que fazer é que gera ansiedade, gera frustração. E aí eu não tenho tempo de cuidar do meu filho, não tenho tempo para brincar e conversar com meu filho. Por quê? Porque eu estou com muitas coisas para fazer. Olha, nós morremos e o serviço fica tudo aí. Então, nós temos que fazer o quê? Nós precisamos valorizar o nosso tempo. Amém. Tempo para mim mesma. Você precisa ter tempo para você cuidar de você. Cuide da casa, mas não seja escrava da limpeza, não seja escrava de tudo. Ah, quem tem criança, tem que estar tudo arrumado. Não, não tem criança, é casa de bagunça mesmo. Depois brinca com as crianças, senta no chão, brinca com elas. Não grite com os filhos. Não altere a voz para educar. Isso não vai resolver nunca. Fale com amor. Valorize mais a pessoa do que o erro que a pessoa cometeu. Isso vai ser muito importante. Isso vai diminuir a sua frustração. Sabe por quê? Porque por mais que a gente faça, a nossa mente vai falar que é pouco. Então, seja feliz com o que você consegue fazer e não deixe a frustração e a mente escravizar você a ponto de você se sentir inútil, depois de ter trabalhado um dia inteiro, ter feito muitas coisas. Ficou algum ponto sem ser falado? Não, é isso mesmo, contemplou. De quanto em quanto tempo seria importante fazer uma desintoxicação tecnológica de redes sociais, Netflix, etc., para ajudar na redução da ansiedade? Olha, eu falo que não é só uma desintoxicação, não devia ter abandono. Quantas coisas nos escravizam em redes sociais? Ficamos, às vezes, no Zap, nós ficamos no Face, nós ficamos em YouTube, vendo coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida. Até mesmo as notícias, nós precisamos ter um pouco de critério para saber que fonte que nós ouvimos as notícias. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu aqui em casa não valorizo mais as notícias pela Rede Globo, pela Bandeirantes. Eu escuto o quê? Eu escuto os Pingos nos Is, escuto Caio Coppola e Alexandre Garcia, que são pessoas que são imparciais, que falam a verdade. Então, até mesmo para a gente estar por dentro das coisas, nós precisamos filtrar. Então, essa desintoxicação da tecnologia é fundamental, porque foi comprovado que antes da pandemia, agora muitas coisas podem ter mudado, mas eu acho que piorou, antes da pandemia, a tecnologia era uma das maiores drogas na casa de todas as pessoas, que estava entorpecendo, embriagando as pessoas, que depois eram escravas daquilo e não tinham tempo de fazer suas obrigações. Então, essa pergunta é muito importante. Faça a desintoxicação todos os dias. Não fique perdendo o seu tempo com rede social. Qual o seu ponto de vista sobre procurar ajuda para tratamento das emoções com os profissionais coaches? Olha, eu não quero assim... Coach virou febre no Brasil, tá certo? Eu não sou contra coach, não. Mas tem muitos coaches dando terapia aí e não são especialistas da área, tá certo? Para tratar emoção, você precisa procurar psicólogo. Se necessário, procurar psiquiatra para, se for usar uma medicação. E que não é pecado usar medicação, não é falta de fé, não. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Pessoa que está dormindo mal, pessoa que não está conseguindo dormir direito, é melhor tomar o remédio para dormir do que não dormir. Então, nós temos muitos preconceitos que acabam atrapalhando a gente, tá certo? Se você sentir necessidade, procure ajuda profissional. Agora, eu não sei que tipo de coach que você vai procurar, né? Porque existem hoje muitas pessoas aí falando que faz curso de coach daqui, coach dali, mas a experiência mesmo profissional de ter feito uma faculdade para isso, a pessoa não tem. Então, eu não posso criticar, porque também nem sei quem é essa pessoa que às vezes a pessoa está direcionando a procura, mas virou uma febre. Hoje todo mundo fala em coach.
Aí fala só de coisas, de uma autoajuda. Nós precisamos da ajuda que vem do alto, não de autoajuda. Amém. Como vencer críticas, até mesmo da parte de alguns irmãos, sobre a opção de não querer se relacionar, casar com alguém? Ou seja, a Olha, opção de ficar solteiro. Por que que tá, você é criticado por ficar solteira? solteiro ou solteira? Solteira. Aqui foi mulher Eu que acho, perguntou. é solteira. Eu acho que as pessoas que ficam criticando você é porque queriam estar solteira. Quem fica criticando é porque acha que o negócio não é tão bom. Olha, irmã, você precisa filtrar. Não dê bola para quem critica você. Se você está em paz com o Senhor, em achar que você deve ficar solteira, fique em paz. Se você tem esse dom, fique em paz e viva feliz. Se você achar que não tem esse dom, que você quer se casar, continue conectada com a videira, que a videira vai dar um fruto para completar você. Amém. Como equilibrar emoções com a razão nesses dias atuais? Emoção e razão. Como equilibrar? A única forma de equilibrar tudo isso é o domínio próprio. Vamos reportar na Bíblia. Quando Caim foi rejeitado, Deus falou para Caim o seguinte: porque você anda irado e descaído teu semblante, o pecado jaz à porta. Ele fala assim, ó, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que é o desejo? É sinônimo da vontade. Mas não existe vontade não existe vontade nem emoção sem o pensamento. Então, o que Caim tinha que dominar? O pensamento. Então, você quer trazer o equilíbrio, tenha domínio próprio, controle o seu pensamento, porque é ele que produz as vontades e as emoções. Então, para você equilibrar a razão com a emoção, você precisa estar com o seu pensamento em dia, não aceitando as mentiras que a mente prega, rejeitando as acusações e condenações, porque tudo que vem de Deus traz paz para você. Se você fez algo errado e Deus te iluminar, é paz que vai trazer. Mas quando traz ansiedade, não é Deus que traz para você. Então, domine o pensamento, que automaticamente você está dominando a vontade e a emoção. Isso traz o equilíbrio. Bem, o transtorno mental que afeta o humor, raciocínio e comportamento pode ser hereditário? Traumas de infância ou pressão do momento? Deixa eu fazer de novo a pergunta. O transtorno mental que afeta o humor, o raciocínio e o comportamento pode ser hereditário? Pode ser traumas de infância ou opressão do momento? Deixa eu mudar só uma palavrinha aí. Não é transtorno mental, é transtorno emocional. Tá? Transtorno mental é uma pessoa que tem problema mental mesmo, que tem alguma patologia, não é diferente. Esse transtorno emocional, ele pode ter a origem da família? Pode. Só que nós trazemos 30% no máximo da nossa genética. 70% nós adquirimos no meio social. Isso significa que mesmo os traumas que eu tive de infância, seja ele abuso, seja ele o que for, eu posso vencer hoje. De que forma? Sendo intrépida, determinando que eu não quero ser escrava dessa situação mais. Embora esteja registrado na minha memória, eu decidi mudar essa história e viver em paz, não ser mais escrava. Então, tudo depende da nossa ação, da nossa atitude diante das circunstâncias. Significa que, senão, eu vou estar condenado para o resto da minha vida a viver dessa forma. Não. Eu posso ter passado traumas na infância, posso ter passado trauma no casamento, mas eu posso determinar hoje que eu vou mudar minha história. E quando eu determino, a Bíblia diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. E é isso que Deus quer. Deus quer nos tirar da prisão, como fala o Salmo 142:7. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Uma alma encarcerada não consegue agradecer a Deus, então tem que sair da prisão.
Amém. Senhor Jesus, baixa autoestima está relacionada com memórias da infância? O que fazer para solucionar? Olha, pode estar relacionado com a infância, mas é a mesma coisa que nós falamos agora. Ah, Sim, eu tenho autoestima, eu tenho minha baixa autoestima porque meus pais eram muito duros comigo, eles não me davam carinho, eles cobravam demais, falavam que eu não conseguia nada, que eu não ia ser nada na vida. Isso está registrado na minha memória. Isso me faz mal, lógico, mas quando eu tenho a consciência disso, eu preciso assumir o papel de gestora. Fala, peraí, isso aconteceu, mas não vai me comandar hoje. Eu vou mudar essa história. Então, por isso que a intrepidez é importantíssima. Eu preciso ser intrépida. De que forma? Orando, determinando que eu quero mudar a minha vida e comandar a minha vida. Isso faz toda a diferença. amém. Nascemos com o transtorno bipolar ou se desenvolve pelas opressões ou incapacidade de lidar com elas? Tá. Vamos pensar o seguinte. O transtorno bipolar é hoje uma patologia muito diagnosticada. Mas o transtorno bipolar de verdade é aquele em que a pessoa passa períodos em depressão e períodos em euforia. Se confunde muito isso. E fala, os médicos, os psiquiatras falam que isso não tem cura. Não é verdade, porque nós temos o médico dos médicos dentro de nós. Então, nós, se precisarmos de tomar medicação, tome a medicação. Mas lembre-se que eu vou falar agora. O remédio mais importante para tudo isso é você. Ninguém é melhor do que você para mudar a sua própria história. Por isso que todas as coisas nós podemos enfrentar. Ah, eu não trago da minha, eu não nasci com a bipolaridade, mas eu quero ser equilibrado. Então, se eu precisar usar medicamento, usar medicação, eu uso. Só que o remédio chama remédio que ele só vai remediar. O melhor remédio sou eu, de tomar decisões e assumir o papel de líder da minha própria pessoa, comandando os meus pensamentos, aí eu vou conseguir ter equilíbrio, tá certo? Mas, às vezes, quem tem, de fato, o transtorno bipolar, às vezes precisa de medicação, e não é problema nenhum tomar medicação, viu? Amém. Passei por um relacionamento abusivo e por separação conjugal. Hoje eu me fecho quando tenho um problema, até mesmo com as pessoas mais íntimas, até mesmo para pedir oração. Como resolver isso? Olha, provavelmente é uma irmã que está falando isso, né? Sim, Porque é reunião de irmãs, né? Não podia ser é. irmão, né? Olha, o relacionamento abusivo, ele machuca muito a pessoa. Em todos os sentidos, se foi abuso físico, se foi abuso emocional, até mesmo abuso sexual dentro do casamento, pode acontecer. Isso marca muito a pessoa. Só que a pessoa, ela precisa pensar o seguinte, ela se fecha até mesmo com as pessoas mais íntimas. É lógico que nem tudo nós podemos falar para as pessoas, porque daqui a pouco está todo mundo sabendo das nossas coisas. Nós precisamos saber para quem que a gente fala. Mas essa irmã, ela precisa exercitar e falar para ela mesma. Chega, não vou me... O que ela está fazendo? Ela está sendo introspectiva. Ela está entrando para dentro de si, se fechando no seu mundo. Ela vai daqui a pouco, ela vai ter dificuldade de conversar até com o Senhor. Então é importante essa irmã determinar que tudo que ela viveu, porque abuso no casamento, separação, causa traumas. Só que é o seguinte, agora ela tem que se preparar para se casar com o Senhor, que é o nosso noivo. E para isso tem que ser o quê? Autoritária, brigar com os pensamentos, determinar, eu vou começar uma nova vida, eu vou reconstruir tudo isso, e eu posso, porque aquele que pode tudo está dentro de mim. Então isso é muito importante, tá? Amém. Agora, a última questão é aquela que eu te enviei de uma mãe que fala sobre o caso de esquizofrenia do filho, né? Que já Sim. teve muitas crises.
E a última foi muito agravada, ainda está dentro do processo, e ela tem uma preocupação se esse jovem, que já tem 19 anos, 20, se ele vai voltar a ser normal, porque às vezes ele fica muito triste, fica muito introspectivo, e a mãe não sabe muito como lidar com isso, e ela quer saber se esse filho tem chance de ser normal ainda. Sim, de acordo com a ciência, a esquizofrenia não tem cura. Só que ela tem várias fases. Ela tem a leve, tem a simples, leve, moderada e grave, e gravíssimo. O que faz a pessoa ter crises é, às vezes, a falta do medicamento, de não tomar a medicação correta. Porque a pessoa que toma a medicação correta, direitinho, ela não pode ter crise. Porque a esquizofrenia, a pessoa ela pode se tornar agressiva, ela pode se tornar de outra forma, pela falta da medicação. Não é uma questão de caráter, de nada. É uma questão da medicação. Esse filho não pode ficar sem o remédio. E se a medicação não está fazendo o efeito desejado, é melhor nós fazermos o quê? Procurarmos ajuda de um outro profissional, tá certo? Por quê? Porque a esquizofrenia, muitos têm muito preconceito com a esquizofrenia. Geralmente, pessoas que têm esquizofrenia são inteligentíssimos, têm uma capacidade intelectual muito grande, mas o preconceito é que acaba, às vezes, destruindo. Por exemplo, esse jovem, deve ser menino, né? É filho dela, né? Esse Sim. jovem, ele precisa passar por uma ajuda para ele aceitar aquilo como uma coisa que é normal. Ele nasceu com isso. Geralmente, a esquizofrenia se manifesta depois dos 15 anos. Entre 16 a 20 anos é que surge, que manifesta a esquizofrenia. Dificilmente acontece com crianças. E ela também se manifesta em adultos, depois de 30 anos, pode acontecer. Então, é muito importante cuidar disso aí, tomar medicação. Se essa mãe quiser alguma orientação mais assim específica, pode passar meu zap para ela e eu vou passar algumas orientações para que ela pode brincar com o filho, ela pode... Não trate o filho como uma pessoa doente, não. Ele não pode ficar sem o remédio. O remédio é uma reposição química que está faltando no cérebro dele. Então, é reposição química, não tem jeito. A reposição química tira a pessoa das convulsões, tira a pessoa de uma agressão, tira a pessoa de ter a crise. Isso é fundamental, porque a crise gera, num menino desse na escola, gera bullying, gera um monte de coisa. Então, é importante evitar isso na faculdade, tomando a medicação, tá certo? Ele pode ser uma pessoa muito útil, pode ser uma pessoa tranquila e que vai vencer o que aparecer pela frente. Amém. E tem uma irmã que fez uma pergunta no chat. Ela perguntou sobre os danos que as novelas provocam na vida das mulheres. Vou falar uma coisa. Hoje, por exemplo, o mundo hoje, a sociedade hoje, está exatamente como a Globo vem mostrando há mais de 10 anos. Eles só falam do homossexualismo, todas as novelas dele têm coisa de espiritismo, sexualidade, isso eles vêm mostrando há mais de décadas. Então, aí está o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o reflexo disso na sociedade. Hoje, menina de 10 anos, 11 anos, fala que é bissexual, não sabe nem o que é isso. Mas ele está vendo o quê? Malhação, que passou não sei quantos anos. Então, novela é ficção, é uma coisa mentirosa. Tem pessoas por trás da câmera ali filmando, é tudo manipulado. Nós precisamos não perder o nosso tempo com essas coisas. De repente, eu assisti um filme, assisti uma série que é interessante, que é instrutiva, excelente, mas ficar vendo realmente novela é perda de tempo e só traz problema para dentro da nossa casa. Amém. Senhor Amém. Jesus. Terminamos as perguntas. Amém. Amém. Maravilhoso Deus. Ó Amém. Senhor Jesus.
Obrigada, Deus, pela vida do irmão Marcelino, por tamanha contribuição. Senhor Jesus. Amém. Irmãs, queridas, todas vocês estão se sentindo empoderadas agora? Aleluia! Amém! Amém. Cadê as mãozinhas aí? Cadê as mãozinhas? Isso! Cadê as câmeras? Ó, Senhor Jesus, nós temos que ter convicção que Deus está no controle da nossa vida, né, irmãs? É isso Amém. mesmo. Então, não tem por que a gente ficar com a cara amarrada, com o coração tristonho, né? Vamos sorrir para a vida, porque o Deus maravilhoso, Ele é o dono de todas as coisas, portanto, dono da nossa vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão Marcelino, ó, nosso eterna gratidão. E nós ainda vamos, com certeza, ter muitas outras oportunidades, né? Se Deus Olha, quiser. Para mim é o maior prazer estar junto com vocês. O evento que vocês fizerem, que vocês acharem que eu sou útil, eu estou à disposição. Nossa, Deus Bom? seja louvado. amém. Amém. A Amém. irmã Patrícia Rezende, É sempre útil. Amém. Tô minha aqui. querida sobrinha, cadê ela? Tá me ouvindo? Tô. Tá. É a Tô Patrícia aqui, que fará tô a aqui. nossa... Oi, querida. Fará a Oi, nossa tia. oração final. Oi, querida, minha sobrinha. Aqui tem filha hoje, aqui tem neta, tem sobrinha. Eita, Deus maravilhoso! Amém. Né? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, Amém. Patrícia, você Amém. conduz a nossa reunião. E depois, irmãs, da reunião, ainda podemos ficar um pouquinho aí, batendo um papo descompromissado, né? Amém. Mulher. Amém. Amém. Senhor Jesus, Amém. ó, Pois, muito tem uns obrigado, recadinhos. Senhor. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Sim, Obrigado, Jesus. Senhor, porque nós somos raridades para Ti. Senhor, nos Amém. leva a confiar nisso, nos leva a crer Sim. nisso, que o Senhor Amém. nos chamou, porque somos especiais para Ti. Ó, Senhor Jesus, nós somos, Senhor, aquelas que o Senhor pode contar nessa terra. Senhor, que o Senhor possa nos orientar cada dia mais. Senhor, também nos leva a confiar naquilo que o Senhor tem falado para nós. Ó, Senhor Jesus, queremos te servir até o fim, Senhor. Queremos ir contigo até o fim. Senhor, por isso nos reanima a cada momento. Senhor, nos reaviva a cada manhã. Senhor, nos leva a estar fortes. Senhor, para sempre te buscar. Senhor, obrigado por essas palavras de encorajamento. Senhor, que o Senhor nos faça lembrar que nós somos especiais, lembrar que nós somos frutos do seu trabalho, lembrar que o teu sangue nos trouxe a vida, Senhor, que por causa da tua entrega, Senhor, nós fomos salvos, nós fomos saradas. Ó, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo. Ó, Senhor, nos dá um coração sempre de gratidão. E também, Senhor, nos leva a ser sempre aquelas que vão até ti. Confia no Senhor e depende do Senhor. Ó, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. As irmãs fiquem Louvado firmes seja o aí, que Senhor. agora tem uns recadinhos maravilhosos, uns anúncios que vai acontecer durante esse mês. Cadê a Fê? Fernandinha? Oi, Fê. Estão me ouvindo? Tá Sim. clara e linda. Amém. Que palavra maravilhosa, né, irmãs? O Amém. segredo é controlar nosso pensamento e invocar o nome do Senhor. Amém. Nós Amém. podemos muito mais. Amém. Né? Nós podemos todas as coisas no Senhor. Amém. Amém. Em comemoração a esse mês das mulheres, né? Nós teremos mais 2 outras palestras, irmãs, com um profissional da saúde para cuidar da nossa parte física e outro nós estamos vendo com um irmão para poder, um irmão ou uma irmã vai compartilhar conosco a parte espiritual, apesar de que o Marcelino é tão completo, já nos deu, né, uma palavra maravilhosa, né, que já aqueceu nosso espírito, aqueceu nosso coração, nossa emoção, né, nossa alma.
Ainda deu um pouquinho ainda de parte física, mas nós teremos ainda. E nós também teremos sorteio, irmãs. Só que para participar do sorteio, vai ser preciso participar de todo o nosso evento, porque é um evento, né? Então, são mais 2 palestras que é dentro desse mês. Nós teremos sorteio de uma sessão com o irmão Marcelino. Ai, que maravilhoso! Vocês não podem perder essa oportunidade. E também nós teremos outro sorteio com uma cesta com alimento espiritual e alimento também para a nossa parte física. Né? Nós vamos montar a cesta, depois a gente posta no grupo para as irmãs. E aí nós precisamos que as irmãs respondam A Janaína mandou um formulário aí do Google para confirmar sua presença, para que a gente possa estar fazendo sorteio. Vai ser no final da última palestra, dia 31. Amém, Fê? E Oi. ainda tem assinatura. Ainda tem mais um brinde, uma assinatura do Jave, irmãs. Do ano inteiro. Então, são três presentes que nós teremos, né? Uma sessão com o Marcelino, uma cesta e uma assinatura do Jave anual. Amém. E é isso. Nós fomos muito abençoadas por ter todas essas coisas, esses privilégios, essas oportunidades. Amém. Ó, Amém. Agora as irmãs podem abrir os microfones. Senhor Tá bom. Jesus. Amém, eu estou liberado aqui? Você está Amém. ligado? Senhor Jesus, e Muito obrigada, abençoado Marcelino. na paz Ó. do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma coisa, ó. Aumenta para 2 sessões aí. Então, 2 sorteios de 2 sessões. Amém! Para 2 pessoas diferentes, tá certo? Uma sessão para certo. uma, sessão para outra. Tá bom? Amém. Amém. É Obrigado. uma pena irmã. que... Amém. Ah? Fica com o Senhor.